vencendo o medo pelo poder da confiança. Eu não sei quantos de vocês já sentiram medo. Medo da rejeição, medo de, sabe, de as coisas não acontecerem da forma como você gostaria, medo da morte. Quantas pessoas que não sentem medo, né? Medo de serem mal interpretadas, medo de não serem aceitas, né? São medos, são situações em que a gente se vê e não consegue lidar. Eu quero falar sobre um personagem que venceu o medo pelo poder da confiança. Da confiança. Vamos ver se eu consigo hoje fazer com que esses slides se estabeleçam. Mas vamos lá. Salmos 27, o verso de número... Não estou conseguindo. O verso de número 1 e o verso de número 3. Eu vou fazer a leitura aqui, onde diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Davi, o rei Davi, estava vivendo um momento de extremo medo e de extrema solidão. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, que havia se rebelado contra ele e arregimentado todo o exército de Davi, e agora estava perseguindo ele para matá-lo. Então, a situação de Davi era extremamente complexa, ou seja, ele estava num deserto, havia experimentado traição do próprio filho, que o estava perseguindo, e diz ainda o texto que eles estavam cansados, aquele povo que estava com Davi estava cansado, exausto e em extrema tristeza, diz o texto, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Muitas vezes acontece conosco quando nós estamos pressionados, sabe, pelo medo. Sabe? Medo é uma prisão interna que nos aprisiona a alma, né? E é muito comum a gente experimentarmos isso, a ponto de a Bíblia, segundo alguns historiadores, terem 365 vezes a palavra não temas, não tenha medo, ou seja, para cada dia do ano, Deus está dizendo para mim e para você, não tenha medo. Mas como não sentir medo quando estamos experimentando a perseguição, a rejeição, a escassez, a necessidade, às vezes a própria enfermidade? Como não sentir medo? Davi, ele sentiu medo, ele sentiu a solidão, mas ele venceu tudo isso pelo poder da adoração. É interessante que a postura de Davi, quando ele foi levado ao deserto, que o ambiente era hostil, mas não havia deserto dentro dele. Você é o único responsável por manter a sua alma, a sua mente fértil, mesmo no meio de um deserto, mesmo enfrentando medo, mesmo enfrentando a rejeição. Como Davi fez isso? Essa é a grande chave, né? Como Davi fez isso. Três coisas eu pontuei apenas para ilustrar, para trazer como pano de fundo como Davi venceu isso e como eu e você, nós podemos vencer também o medo. Porque o medo paralisa, o medo cativa a nossa alma, o medo faz com que a gente não veja, sabe, soluções, escape. O medo faz com que a gente desenvolva uma ansiedade
e, como consequência, um quadro depressivo que leva muitas vezes a pessoa à destruição, à própria morte. Como vencer isso? Como vencer o medo? Davi, ele não permitiu que o medo tomasse conta do seu coração. Como vencer o medo pelo poder da confiança? Primeira coisa que Davi fez foi se encher de luz. Então, se encha de luz. Se encha de luz. Diz o texto, o verso primeiro que nós lemos. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O medo sempre será uma tentativa das trevas para paralisar o nosso coração. Ou seja, o mundo, Satanás, que gerencia o mundo, ele cria situações para que a gente se atemorize, para que a gente se paralise, para que a gente fique numa situação de impotência e de impossibilidade. Mas como Davi, se nós enchermos de luz, quando ele diz assim, o Senhor é minha luz, ou seja, o Senhor é aquele que ilumina minha alma, o Senhor é aquele que ilumina meus caminhos. E quem é a luz? A Bíblia diz em João capítulo 8, verso de número 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ou seja, a partir do momento em que Jesus é a sua luz, você não vai andar em trevas. As trevas podem estar ao seu redor, mas dentro da sua vida, dentro da sua alma, você vai estar iluminado. Então, a primeira atitude de Davi e a primeira atitude que eu e você devemos desenvolver para vencer o medo pelo poder da confiança nesse Deus de quem nós somos, a quem nós pertencemos, é se encher dele, é se encher de luz. E a segunda coisa que Davi faz, eu acho também muito interessante, é que eu e você devemos estar convictos da nossa salvação. Olha o que ele diz ainda no verso primeiro, ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salvação. Quando eu olho essa passagem, eu sou remetido a uma outra passagem, e num quadro também extremamente desesperador, quando Jó havia perdido tudo que tinha, sabe? Seus bens, a sua saúde, a sua família, os seus filhos, a sua reputação, a sua posição, e agora ele estava totalmente cercado por um quadro de solidão e de medo. Mas ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, em outras palavras, eu sei que eu tenho um Redentor, que eu tenho um Salvador e que ele está vivo. Essa é uma declaração que não é apenas verbal, mas é uma expressão de alguém que tinha confiança de que o Salvador, de que o Libertador, que o Redentor dele estava vivo. É a mesma convicção que Davi tinha e que eu e você temos também. Por quê? A partir do momento que nós convidamos Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, sabe, no meio da situação adversa, ele não nos abandona. No meio da solidão, quando todos esquecem de nós, nos rejeitam, nos abandonam, ele não nos abandona. Então, você tem um Salvador que não apenas salva você da morte eterna, mas salva você dos laços do passarinheiro. Davi tinha essa convicção, essa confiança. Eu e você também podemos e devemos desenvolver essa confiança de que o Deus de quem nós somos e a quem nós pertencemos
é poderoso para promover em nós uma salvação de todo e qualquer quadro de adversidade que porventura nós estejamos vivendo. É isso. Davi teve isso, essa certeza. E a terceira coisa que eu quero observar nesse texto que nós lemos de Salmos 27, o verso 1 e o verso 3, é que Davi, ele guardava o coração dele. Você também precisa aprender a guardar o seu coração. Né? Muitas vezes a gente vulnerabiliza o nosso coração, entrega ele a tantas coisas. E a Bíblia, o sábio Salomão, ele já dizia isso, né? Filho meu, né? Guarda o teu coração, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Mas aqui no verso de número 3, nesse contexto onde Davi estava vivendo uma perseguição implacável, sabe? Risco de morte, estava cansado, estava com fome, estava com sede, estava no deserto. Veja o que ele diz, o verso de número 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Ou seja, a melhor forma de guardar o coração é confiar ao Senhor, Ele, porque a nossa vida também depende disso. Não pense que nós temos um outro plano, um outro escape. Não, nós não temos. A partir do momento que nós entregamos nossa vida, nosso coração, tudo aquilo que se relaciona a nós, ao Senhor, devemos confiar nele, porque ele é poderoso, ele é suficiente para cuidar, para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu sempre gosto de pensar que Deus, ele não nos abençoa na medida que nós precisamos, mas ele abençoa na medida dele, sabe? É na medida dele, para que haja ampla suficiência em nós, para que a gente seja mais do que abençoado. E é isso que eu vim trazer aqui nessa manhã para você. Não sei se você está vivendo uma prisão de medo, uma situação, sabe, de solidão, sabe, de insegurança, mas Davi viveu isso e ele venceu essa situação confiando no Senhor. Confia no Senhor, descansa no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. E eu finalizo com a leitura do verso de número 14, que diz o seguinte: espera no Senhor e seja forte. Coragem, espera no Senhor. Espere no Senhor e seja forte. Esperar não é uma mudança de cenário, é esperar no Senhor. Ser forte e corajoso. Afinal, o poder de Deus, ele se manifesta na nossa fraqueza. Davi, ele estava fragilizado pela situação. Parte do exército dele, a grande parte, havia se alinhado a Absalão e o estava perseguindo ele. E ele agora no deserto, com fome, com sede, ele foi forte, ele teve coragem, porque ele continuou confiando no Senhor. Não existe plano B para você que tem Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o plano A e ele é suficiente para fazer infinitamente mais na sua vida. Eu quero orar por você, porque com certeza o medo, ele é uma ferramenta do inferno que tem paralisado muitas pessoas nos dias de hoje e com certeza não é diferente com você também. Então, se você quiser fechar os seus olhos, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, o nosso coração é grato a Ti pelo dom da vida. Muito obrigado por mais um mês que finalizamos e mais um mês que estamos
e iniciando um novo ciclo, com novas oportunidades de experimentarmos graça e favor da parte do Senhor. E nessa manhã em que há muitas pessoas, talvez vivendo um cenário como esse de Davi, como aquele cenário de Jó, aonde as perdas, aonde a solidão, aonde a rejeição, aonde a escassez, aonde a necessidade, aonde a perseguição tem sido ferramentas usadas pelo diabo e pela circunstância para paralisar a cada um de nós. Mas nesta hora, em nome de Jesus, nós nos apropriamos do Espírito que o Senhor nos deu, que é um espírito de ousadia, que é um espírito de coragem, que é um espírito de amor, que é um espírito de equilíbrio. Então, Senhor, que esse espírito que já habita em nós, venha, Senhor, trazer um renovo em nós, venha iluminar os nossos caminhos, venha consolidar essa certeza de que o Senhor é o nosso Salvador, nos salva não apenas do pecado e do inferno, mas nos salva de todo laço do passarinheiro. Então, que essa verdade bíblica seja estabelecida na vida de cada um de nós e que nesse mês nós possamos viver coisas extraordinárias em liberdade, voando alto, tendo visões amplas daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então seja com cada um de nós, cada lar aqui representado, abençoe, dê vitória. Deus, eu profetizo um outubro, não um outubro rosa, mas um outubro iluminado, um outubro em que cada um de nós vai caminhar na luz, vai andar na luz, vai viver a luz que o Senhor tem para nós, porque na luz tudo se evidencia, na luz tudo revela. Então que seja um mês de revelação, um mês de rompimento, um mês de graça e favor do Senhor manifesta na vida e através da vida de cada um. Então sela nos céus a nossa oração e concede a nossa petição. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém, amém.